Boa tarde, meus amigos. Vamos dar início aqui à nossa conversa amiga, porque nós sabemos que quando a gente se reúne com pessoas que estão com objetivo em comum de aprender, fazer o bem, tentar aprender com Cristo, porque se a gente observar, uma das questões do Livro dos Espíritos, a mais resposta menor que há no Livro dos Espíritos, é quando Kardec pergunta qual o modelo e guia que nos sirva de exemplo dessa existência. E os Espíritos respondem apenas Jesus. Nossa temática hoje vai ser sobre o Cristo. Mas antes, como é de costume em nosso meio espírita, vamos fazer nossa prece, agradecendo a espiritualidade amiga, pela essa oportunidade que temos aqui hoje de fazer esses comentários a respeito da temática dos ensinamentos de hoje. E vamos então fazer nossa prece nesse momento. Jesus querido, te agradecemos a oportunidade de estar se servindo neste mundo em que nesse momento se movimenta uma transição, que possamos, Senhor, fazer parte dessa nova jornada em que o mundo irá passar, mas que para isso depende exclusivamente de nós mesmos, através de nossas ações, pensamentos, atitudes, ânimo, fé e coragem. Nos permita, Senhor, então, dentro dessas nossas limitações que nos encontramos ultimamente, te abraçar, seguir teu exemplo, deixar de lado nosso egoísmo e nossa vaidade, que tanto nos atrapalham. E neste momento, Senhor, em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, em nome da irmã Sheila, estamos aqui por iniciado esse momento de reflexão de hoje. Muita paz a todos. Bom, meus queridos, muito bem. Essa temática hoje que a gente vai conversar aqui um pouco, surgiu de uma reflexão de uma passagem interessante na Bíblia, em que Jesus perguntava aos apóstolos, né, quem era Elias, quem foi, né, João Batista e tal, e perguntava o que é que as pessoas diziam, né, sobre quem era Jesus. Jesus então volta para os próprios apóstolos e pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? O que é que vocês dizem? Depois dessa convivência de estamos aqui. E aí Pedro até responde: tu é o Cristo, o enviado de Deus. Aí a gente entende que, de certa forma, conhecer a proposta do Cristo, reconhecer a sua importância no mundo, é uma coisa fundamental, é importante, mas isso não é tudo. A gente pode muito bem elogiar, achar lindo, às vezes, uma coisa que a gente fala, porque quando a gente vai fazer palestra, é uma coisa interessante. Palestra boa não é aquela em que as pessoas saem elogiando o palestrante: meu Deus, como tem conhecimento, como tem bagagem, falam umas coisas bonitas, interessantes. Uma palestra boa é aquela que a gente sai questionando a si mesmo: o que é que eu posso fazer para me melhorar. Assim, você pensando em você, não pensando no outro. E é isso, tá? A proposta do Cristo não é ficar falando sobre ele, pensando, porque hoje em dia há inúmeros milhares de filmes falando sobre a vida de Jesus, séries aí, a gente vê nesses streamings, livros infindáveis. Ontem eu passava por uma livraria e vi um livro interessante, já li um livro muito bom, quem puder, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Então muita gente às vezes usa o nome de Jesus para colocar um livro e já é certeza de venda, muita gente tem essa curiosidade. Jesus, o maior psicólogo, o maior educador. Na verdade, a gente pode dizer que Jesus foi o maior tudo, que nós podemos, mestre, educador, médico, enfim, tudo que ele é o exemplo. E às vezes eu até acho estranho, porque há pessoas espíritas que fazem palestras sobre certas temáticas. Uma vez eu estava assistindo a palestra para falar de transtornos mentais, e aí a pessoa citou vários nomes, né, conhecidos do campo da psiquiatria, da psicologia, e foi falando aquilo tudo. Meu Deus, uma palestra espírita, mas está faltando uma coisa. E aí no finalzinho já eu pensando assim: não, é uma palestra que poderia ser dada em qualquer ambiente acadêmico, mas não numa temática religiosa, assim, falando do espiritismo. Mas no final parece que ele deixou a melhor parte. Aí nos minutos finais aí ele começou a falar: olha, mas nada disso se compara se não for o Cristo. Cristo está por trás. Ele fez uma breve explanação linda sobre a sua temática, mais voltada para o Cristo. E hoje eu tenho até em costume na palestra, não é uma palestra minha que eu não use o Cristo em algum momento dela. Pode ser a temática que for, mas o Cristo tem que estar presente. E assim é como a gente sabe: não existe espiritismo sem Cristo, né? Não existe amor sem falar no Cristo.
E aí a gente aprende isso, porque no fundo, mas as pessoas que nunca conheceram Cristo podem não conhecer nessa existência, mas em outra conheceu, teve contato. Então, Jesus é o nosso governador desse planeta. Ele esteve aqui há 2000 anos e fizeram o que nós sabemos com ele. Crucificaram, caluniaram, traíram, foi tanta coisa ruim. E ele disse assim, que voltaria novamente. E ainda hoje muitas pessoas pensam que ele vai, no sentido de que ele vai voltar numa carruagem bonita no céu, de alguma forma vai aparecer. Só que a volta dele seria agora individualmente. Todos nós que estamos aqui hoje, de alguma forma, aqui acompanhando essa nossa conversa, ou muitas das pessoas que já se enveredaram pelo caminho da prática do bem, encontraram Cristo de alguma forma, através de uma pessoa que lhe levou à casa espírita. A minha foi interessante, foi uma mensagem. Eu estava numa viagem voltando para Teresina e uma senhora, eu não tinha falado em Cristo, essas questões religiosas não me interessavam muito. E dentro do ônibus, uma senhora entrou, uma senhora muito sorridente, morena, assim. Mas ela não falou nada, sentou do meu lado e andamos umas 3 horas numa viagem, ela desceu em outro local, mas a gente desceu, ela pegou em sua bolsa, tirou um panfletozinho, era evangélico, me deu, sorriu e desceu, não disse mais nada. Depois eu fui ler e tinha assim, há caminhos que parecem certos para homens, mas que não levam a lugar nenhum. Uma mensagem do Velho Testamento, mas tinha continuidade. Só Cristo é o caminho verdadeiro, só Jesus, tal, e fiquei achando interessante. Depois que eu cheguei em Teresina, eu comecei a me interessar, a procurar coisa, li a Bíblia, me tornei até, tentei ser católico, padre, fiquei tão empolgado que pensei em ser, mas não deu certo, a mãe não quis. Na época eu era muito jovem, tinha 19 anos. Depois eu passei um tempo estudando sendo Testemunho de Jeová, li a Bíblia todinha como Testemunho de Jeová, foi um aprendizado muito bom para conhecer a vida de Jesus. E assim, depois que eu cheguei, com o tempo, ainda carecendo de uma doutrina com mais amor, encontrei o Espiritismo, e aqui estou já há 36 anos. Então nós vemos que, de repente, a gente tem caminhos que Cristo escolheu para a gente no momento certo. Ninguém conheceu Cristo no momento errado. Às vezes a pessoa diz, se eu tivesse conhecido há um tempo atrás, tanta coisa negativa eu tinha evitado, tanta coisa. Não, você conheceu no momento certo. E Jesus também falava, não atirai pérolas aos porcos. Quer dizer, naquele tempo você poderia estar na situação de um porco que não saberia dar valor àquela pérola que você estaria recebendo naquele momento. Mas aí agora você dá, nesse momento. Então nós estamos aqui reunidos e cada um aqui teve seu chamado. Eu observo que dentro dessa proposta, como é que nós vemos o Cristo. Então a gente tem que tirar essa ideia que é um ser inacessível. E todos nós um dia seremos o Cristo também, nesse processo evolutivo. E o próprio Cristo disse, o que eu faço, vocês poderem fazer muito mais. Então todos nós temos essa tendência, temos essa semente do Cristo dentro da gente do amor, e todos nós um dia teremos essa mesma iluminação, essa característica do Cristo de bondade, de amor. A gente pode até achar estranho, meu Deus, como é que pode, eu ainda com tanta imperfeição, mas você está muito melhor nessa do que a anterior. A evolução não retroage, a gente está sempre evoluindo um pouquinho. Às vezes algumas pessoas percebem mais do que nós mesmos, fulano está melhor alguma coisa, a gente não percebe, outras. E às vezes também tem um problema daquelas pessoas que acham que está muito melhor mais do que estaria, e realmente não estão. Isso é um complicado, porque quando cai de repente a máscara que ele tentou colocar por muito tempo, aí se vê que realmente não era o que pensava. E aí eu fico imaginando essa questão de se aproximar do Cristo. Eu acho lindo que a conversão, a pessoa que aceitou o Cristo mais rápido, está relatada lá no Evangelho. E se trata de Jesus caminhando por um local, com aquela multidão do seu lado, e de repente ele passou por um local e viu um jovem publicano chamado Levi, lá numa mesa cobrando impostos. Quando Jesus olhou, a energia foi muito grande. Eu fico imaginando a troca de olhares entre Jesus e Levi. Jesus olhou com os olhos, viu aqueles olhos do mestre cheios de amor, e Jesus apenas disse, Levi, segue-me. Levi pulou daquela mesa de uma vez, deixou tudo por ali e saiu e seguiu Jesus. Que lindo. Depois a gente conhece que Levi foi chamado Mateus, virou Mateus que a gente conhece aí no Evangelho. Então, foi uma conversão rápida. E nós, Jesus vem chamando a gente há quantos anos? Essa existência toda, quantos anos você tem? 30, 40, 50, 150 anos de chamando? 60? E a gente ainda relutando. E Levi bastou um olhar e um chamado do Cristo. E quando a gente pensa nos 12 apóstolos, não foram somente os 12 que foram candidatos. O Humberto de Campos relata muita quantidade, e no próprio Evangelho a gente vê jovens que procuravam Cristo. Jesus diz, vai, deixa tudo que tem e me segue. E a pessoa começava a pensar assim, meu Deus, eu tenho muita coisa, quer dizer, muito apegado à matéria. Tem uma história que eu acho linda de São Jerônimo. Jerônimo foi que traduziu a
a Bíblia, né, lá do grego, traduziu a Bíblia. Mas antes disso ele era um jovem muito bonito, um jovem rico, um jovem muito inteligente, mas muito infeliz. Interessante que há pessoas que, como Francisco de Assis também, bonito, inteligente, rico, deixou tudo pelo Cristo. E Jerônimo também, Jerônimo é muito infeliz, e começava a pensar, meu Deus, por que é que eu sou triste? Por que é que eu não tenho uma felicidade? Por mais que tenha tudo que todo mundo queria, ele se sentia uma pessoa infeliz. E uma vez ele orando, começou a orar, e de repente veio uma mensagem assim, como se fosse uma voz que apareceu no seu ouvido e disse, né? Deixe tudo que você ama por mim. E Jerônimo se acordou com aquela ideia, então deixou todos os seus bens materiais, roupas, lá, objetos, tudo que ele tinha de valor, joias, deixou tudo para ele, mas mesmo assim ainda se sentia uma pessoa infeliz. E um dia ele resolveu dedicar sua vida ao Cristo, né? Depois se tornou um religioso, começou a deixar tudo aquilo que ele tinha, seus vícios, né? Suas mágoas, sentimento, vaidade, egoísmo, orgulho, foi trabalhando tudo aquilo, trabalhando na humildade, a simplicidade. 27 anos depois, um dia ele saiu e foi para uma gruta, estava numa gruta lá meditando, pensando, e aí uma voz lhe disse o seguinte, agora você entendeu, né? Tudo que você ama você conseguiu deixar, que justamente o que? Seus vícios, aquele que ele carregava com ele ainda, que era essas questões ainda voltadas aos vícios. Então nós vemos que nós também estamos assim, muito apegados, a gente não conseguiu deixar tudo que a gente ama pelo Cristo, né? A gente não está tão aquela coisa, um dia a gente deixa, aí de repente, não, vou me dedicar mais ao Cristo. Aí você vem, começa a fazer o bem, praticar a caridade, vai para uma instituição espírita ou qualquer outra religião, porque a gente tem que entender que não é a religião em si que salva, logo porque o Cristo não deixou não a religião, não escreveu nada justamente para que pudesse não criar sobre ele aquela ideia de um dogma, alguma coisa fixa. E aí o que acontece? Aí a gente às vezes tem um período que a gente é muito mais religioso, tem essa espiritualidade dentro da gente, né? Que espiritualidade no sentido de sentir que você não está sozinho nesse universo, que é algo muito mais além do que essas simples questões materiais, que você é uma essência divina, que você é algo maravilhoso, enfim. Isso está presente em todo sentimento religioso. E aí é que a gente procura, então, saber que ser espírita, enfim, não é só se resumir a frequentar uma casa, tomar passe, fazer os cursos, estudar o ERG, o Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação. Acima de tudo, é cumprir o que Jesus profetizou, né? Que enviaria o Consolador prometido. Então, o Espiritismo é o Consolador. A gente não está aqui apenas para ser consolado, mas consolar. Não é à toa que a gente lembra muito aquela linda oração de São Francisco, né? Ele fala justamente que eu levo, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, discórdia, união, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade, desespero, a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve as luzes. Senhor, que eu procuro mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido e amar do que ser amado. Então, o segredo é esse. E, aliás, né, a gente pode até dizer para vocês que a gente tem aqui uma chave, eu vou dizer só no final, tem um segredo para que tudo possa dar certo na nossa vida. Tem uma coisa que, se a gente conseguir fazer isso, tudo vai dar certo na nossa vida. Acabou com nossos problemas e nossas dificuldades. Tomara, vou dizer no finalzinho, para ver que a pessoa não saiu aí, depois vocês me aguardem. Me lembra até se eu esquecer de falar, por aí. Mas uma ideia simples. Todos nós falamos, então, que falar sobre o Cristo é a coisa mais fácil do mundo. Né? Falar, agora, exemplificar é difícil. É por isso que Francisco de Assis dizia o seguinte, em todo lugar, né, vá, leve a mensagem do Cristo e quando puder, fale sobre ele. Aí a pessoa, meu Deus, olha, eu posso levar a mensagem do Cristo, quando puder eu falo sobre isso, porque a mensagem do Cristo está nos exemplos. Então a gente pode pregar muita coisa sobre o Cristo no nosso exemplo. Então às vezes a gente está ensinando, de certa forma, pessoas que estão do nosso lado a ser mais cristãs, a ser mais amorosas, aproximar-se do Cristo também pelas nossas próprias atitudes, a forma de pensar, de agir, de calar. Porque às vezes um silêncio é uma melhor resposta do que uma fala. Então nós temos que aprender com as pessoas que estão no nosso caminho, as pessoas que sabem mais do que a gente. Toda a nossa existência a gente vai descobrir uma coisa, que temos 5 características maravilhosas de pessoas que
muito nos influenciou em nossa jornada. Pode ser uma característica de um professor, de um pai, de uma mãe, do amigo, do irmão, um companheiro de trabalho religioso, mas todos nós carregamos sim. Mas infelizmente muitas pessoas também carregam exemplos negativos de outras pessoas que os acompanham. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, ouve, prega. E a gente, quando se fala espírita, a gente é muito mais observado pelos outros, né? A gente tem que ter essa noção, porque às vezes pregar o Cristo não é só no momento na casa espírita. Ser espírita na casa espírita é fácil. O difícil é ser espírita e ser cristão em todas as áreas, né? Às vezes eu me lembro que eu tinha uma pessoa aí que há muito tempo atrás, eu estava numa rede social, Instagram, não sei se Facebook, e a pessoa chegou e me pediu para eu segui-la. Aí eu disse, meu Deus, é fulano, há muito tempo, participava comigo do movimento, há mais de 25 anos aí, passado. E aí eu falando com essa pessoa, tal, mas aí eu não queria entrar no assunto de espiritismo, porque também às vezes a pessoa nem é mais espírita e não gosta de tocar no assunto, porque às vezes eu encontro muitas pessoas nesses 36 anos de espiritismo, eu entrei com 23, e enquanto muitas pessoas que me veem, mas me vê assim, começa a se justificar, eu estou voltando, deixei a casa espírita, eu nunca nem falo, nem cobro nada, mas as pessoas acham que alguma coisa, consciência, um peso na sua consciência, começa a se explicar, mas eu não pergunto nada. E aí, para a gente comentar alguma coisa com essa amiga que pediu que eu a seguisse, eu fui olhar suas redes sociais para saber, assim, bom, ela vai dar de repente, ela vai dar um toque aí para saber se ainda é espírita. E aí eu comecei a ver as redes sociais dela e nada, tinha tudo. Tinha viagens, claro que é interessante você botar, tinha viagens, parentes, amigos, festas, coisas intermináveis e coisas, conquistas materiais que colocava, conquista dos filhos, amigos, tudo. Meu Deus do céu, aí eu não vi nada que referente, uma mensagem assim que falava do bem, do amor, da caridade, eu não vi nenhuma postagem que se referia a espiritismo, eu não vi uma questão, mas eram questões só, minha gente. E aí passou, até hoje eu não sei se ainda é espírita, eu não encontro em movimento, porque também, pelo local que eu vi, está em outro local. Então a gente tem que aprender também que às vezes nós temos que ser cristão, porque será que é muito fácil ser espírita dentro da casa, nas redes sociais? Cadê nossas convicções? A gente se ilude, se cala diante de certas questões necessárias, né? E que temos que nos pronunciar, porque eu estava vendo uma questão interessante, uma pessoa chegou para o mestre e disse, mestre, eu sou uma pessoa eu não sou uma pessoa boa, porque na verdade eu queria ser bom, né? Porque aí eu sou uma pessoa muito, reclamo demais, sou uma pessoa muito grosseira, sou uma pessoa tal, não sei aceita, tal, e eu resolvi ser bonzinho. Só que quando eu resolvi ser bonzinho, aconteceu uma coisa terrível, as pessoas começaram a se aproveitar de mim, a se afastarem de mim, a serem gratas comigo, começou a ver muita coisa negativa comigo, não sei o quê, e aí eu pensei que sendo bonzinho, minha vida ia melhorar. Aí o mestre olhou, minha filha, porque você não soube diferenciar a questão de ser bom e de ser bonzinho. Né? Nem o mestre Jesus que diz bom, mas todos nós, no fundo, temos essas características de buscar sermos melhores. Porque o bonzinho é aquela pessoa que faz tudo para ser reconhecido. É aquela pessoa que faz o bem, mas espera uma recompensa. Ele faz o bem para que todos possam ver e dizer, oh, como ele é bom, como ele é uma pessoa boa, como ele é uma pessoa legal. Então, muita gente quer ser bonzinho, mas bom é diferente. Bom é mover-se e fazer tudo fazer tudo pela questão do afeto. É fazer sem interesse, é fazer basicamente só pela vontade de fazer o outro o que gostaria que fizesse com ele nesse momento. Então, bonzinho está cheio de gente boazinha, interesseiro, buscando ser reconhecido, com um interesse. Às vezes, e o pior é que há ateus, pessoas que não acreditam em Jesus, que tem qualquer... está vinculado a uma religião, fazem um bem melhor do que certos religiosos. Há ateus que fazem bem sem interesse, fazem agora bem, ajudam muitas pessoas. Conheço muita gente que ajuda as instituições, são ateus, doam materiais, cestas básicas, coisa, fazem ajuda de pessoas em algum movimento, sem nenhum interesse. E um tanto de muitos religiosos querem fazer o bem para ganhar o paraíso. Eu estou fazendo bem porque eu quero ir para o paraíso. No caso do espírito, é aquela pessoa que está fazendo bem porque quer ter uma casinha lá em nosso lar, ou em outra esfera espiritual. Então, há pessoas que buscam fazer, Senhor, estou fazendo isso, me proteja, me cuide. Quem faz o bem faz simplesmente pela vontade de fazer, sem procurar mostrar para os outros que fazem.
Lá na casa espírita que nós trabalhamos, uma vez uma mulher vivia falando assim, que não ia mais fazer o bem, não ia fazer mais caridade para ninguém, porque só havia ingratidão, as pessoas, ela fazia o bem, a pessoa voltava a cometer os mesmos erros, as pessoas não reconheciam o que ela fazia, e por mais que fizesse, as pessoas sempre desvalorizavam o que ela fazia. E ela participava da reunião mediúnica, e é interessante que, uma época, ela estava na reunião mediúnica, e sempre falava isso em outros locais, e um dia uma entidade se manifestou, lá dos trabalhos mediúnicos, e disse interessante. A gente começou a conversar, e no final disse, olha, só sofrem de ingratidão, fazer o bem, é a pessoa que faz o bem por interesse. Quem faz desinteressado não sofre por ingratidão, porque não espera nada. Aí ficou aquele silêncio. Depois, não sei se ela captou, mas depois disso ela nunca mais reclamou de receber gratidão pelas coisas que ela fazia. Então a gente tem que lembrar que ninguém sofre sozinho. Nessa existência nós não sofremos sozinhos. Mas estou só, tá não. Cristo está do seu lado, a todo momento. E tem uma música que é do grupo Acorde, e ele musicaram uma mensagem muito linda, que fala Pegadas na Areia. Quem puder ouvir essa música do grupo Acorde, Pegadas na Areia, é muito linda. Tem outras versões, mas essa que eu acho mais bela, essa do ver até choro. Porque ele narra a história de uma pessoa que diz que teve um sonho e um dia sonhou que andava com Jesus na praia, né, e via no céu as coisas bonitas acontecendo e andava com Jesus. Mas ele um dia observou que aconteceu uma coisa interessante. Quando ele andava na praia e começou a observar que as coisas que aconteciam de ruim na sua vida, quando ele olhava na praia, não havia mais aquelas pares de pegada dele, do Cristo, só havia um par de pegadas. Ele disse, mas Jesus, o que foi que você fez nos momentos mais difíceis da minha vida? Né? Você me deixou só porque eu via só um par de pegadas. E aí no refrão a música diz o seguinte, meu filho, eu te amo e jamais te abandonarei. Aquelas pares de pegada eram minhas. Foi justamente nos teus momentos de dificuldade que eu te coloquei em meus braços. Então Cristo está todo o tempo colocando a gente nos nossos braços, no nosso momento de dificuldade. Agora mesmo, um minuto antes de chegar aqui, eu soube que um esposo de uma amiga nossa, que se é dedicado há mais de 30 anos na casa espírita, você vê, né? A gente, pessoa, uma médium, mais de 30 anos na casa espírita, trabalhando, o filho trabalha na casa espírita, e os filhos também ajudam, não são espíritos mais simpatizantes, mas a família quase toda já frequentou esse senhor também, infelizmente, num momento triste da sua vida, num momento depressivo, ele acabou tirando sua própria existência, desistiu dessa vida. Claro que todo o amor que essa criatura fez, tudo isso vai ser levado em conta, os filhos, no auxílio dessa criatura. O amor cobre uma multidão de pecados, de erros. Cada caso é um caso, a gente não pode julgar cada pessoa pela... Ai, sofreu tanto, vai fazer. Jesus, no fundo, é o nosso governador, é ele que nos está, nesse momento, direcionando para um caminho. Todos nós temos missões nessa existência. Qual será a missão que o Cristo me deu nessa existência? Cada um tem. A missão, a melhor forma de saber é o seguinte, missão é fazer tudo aquilo que você pode fazer na melhor condição que você tiver nesse momento, física, mental e espiritual. No lugar que você estiver fazendo, estou no Piauí, é esse lugar que você faz sua missão, a profissão, fazer o melhor que a gente puder, onde a gente estiver, na campo religioso, como pai, como mãe, como filho, como profissional, sempre fazer o melhor no que você, isso é fazer sua missão. Você veio para isso. Em outra você poderá vir, porque está sendo nesse momento, né, escolhido. Jesus tem lá uma ficha, né, por nossa existência, desde o momento da nossa criação por Deus, ele tem todo fichário. E está escolhendo aqueles, né, para missões mais importantes nesse mundo de regeneração que se aproxima. E aí nós somos observados, né, 24 horas por dia. A gente fica imaginando, tem uma vez eu estava numa desobsessão e um espírito jovem, uma mocinha de 22 anos se manifestou, triste, né? Estava lá porque estava sendo pressionada por entidades espirituais a perseguir uma pessoa que ela não conhecia, mas estava lá para acompanhar essa pessoa 24 horas por dia para ver seus pontos falhos, fazer um relatório e levar para obsessores para atacar aquela pessoa. Mas ela não queria fazer isso, queria se proteger, e o doutrinador, o dirigente lá, o dialogador, na hora disse, não, minha irmã, se preocupe, você a partir de hoje estará protegida nessa casa, ninguém tem direito sobre você, tal. E se você quiser começar a se redimir, ore pelaquela pessoa e peça perdão a ela pelo que você estava fazendo. Ela disse, mas ele está aqui. Interessante, ele já disse que ele estaria naquela reunião mediúnica. Ele está aqui sim, tá? E essa pessoa vinha e apontou, era comigo. Essa pessoa estava me acompanhando. E assim, nós somos acompanhados por entidades, né? Mas também somos acompanhados
desde o nosso processo lá, desde o momento antes de reencarnarmos, houve todo um planejamento. Uma das coisas mais bem elaboradas, mais complexas na nossa existência é a reencarnação de uma pessoa. Ninguém foi jogado assim numa existência e vai vendo o que é que você vai fazendo, não. Há todo um processo na escolha dos pais, das pessoas que a gente vai encontrar no momento, o que a gente vai fazer em campo profissional, mental, enfim, tudo de alguma forma planejado para que nossa existência dê certo. Para isso, procurem pais, não pais que nós gostaríamos, mas pais que nós precisamos. A gente está cheio de pais que nós precisamos, de irmãos, companheiros na família que nós precisamos, a religião ou não que nós precisamos, tudo é programado. Para isso também há uma entidade espiritual que irá nos acompanhar em nossa existência, nosso guia espiritual, como a gente fala, né? A pessoa que irá nos acompanhar, não nos livrar dos problemas das encrencas, mas nos inspirar, né? A ter força, a saber tomar as decisões certas. Até Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né, se os espíritos influenciam nossos pensamentos, eles fazem mais do que a gente imagina, às vezes que nos conduz. E aí Kardec perguntando, ele diz uma coisa interessante no capítulo, que às vezes o primeiro pensamento que vem em alguma dificuldade que a gente tem que tomar uma decisão é de um espírito bom, um espírito de luz, né? Provavelmente nosso espírito protetor. Mas logo em seguida, rapidamente vem a dos espíritos negativos. Mas a primeira que vem é de um espírito bom. Se a gente tiver essa habilidade de captar isso, a gente vai estar sempre tomando as melhores decisões. Se você não conseguiu captar, nada melhor do que uma boa noite de sono e sempre com aquela certeza, Senhor, amanhã que eu tomo minha decisão certa. E a gente acorda com a decisão certa, mas por egoísmo, vaidade, outras influências, a gente acaba tomando a decisão errada. Meu Deus, por que não tomei essa decisão? Humberto de Campos tem um livro, Contos e Apólogos, eu lembrei agora lá na introdução, não lembro o nome mas a introdução fala o seguinte, diz que um senhor teve um sonho, e ele sonhou que ele estava carregando um saco de sementes, mais ou menos assim, estava carregando um saco de sementes, e aí, de repente, nas costas, e de repente ele viu para na frente nessa estrada uma carruagem. Quando a carruagem para, abre assim uma janelinha e ele vê o Cristo. E o Cristo estende a mão e pede a ele algo. Me dê algo, você pode me dar algo. Ele então pega, mete a mão na sua sacolinha que estava atrás das suas costas, pega umas 3 sementinhas, põe na mão do Mestre, Jesus, assim, sem entender nada, e segue a jornada, e a carruagem com Cristo some no horizonte. Ele caminha mais algum tempo, depois ele olha uma coisa estranha, vê que dentro do saco havia um brilho estranho. Quando ele observa, ele abre o saco, ele observou que aquelas 3 sementes que ele havia dado para o Cristo retornou em forma de pérolas. E no final ele disse, que tolo que fiz, porque não dei tudo que eu tinha ao Senhor da vida. E assim somos nós também. A gente dá para a causa do Cristo o mínimo que a gente tem. É o tempinho que sobra para a casa espírita, é o tempinho que sobra não sei o quê, esse tempinho aqui não sei o quê. Parece que quando a gente não vê nenhuma possibilidade que irá nos atrapalhar, a gente vai fazer uma atividade de doação, de caridade. A gente dá 1 hora na casa espírita, acho que doou muito. A gente faz muitas coisas. Há muitas casas espíritas precisando de atividade, de gente para trabalhar, para ajudar, mas a gente não está nessa hora. A gente fica igual aquela personagem, porque Graciliano Ramos, ele disse uma coisa interessante, em uma de suas obras, Vidas Secas, eu não me lembro qual é o filme, o livro, ele diz o seguinte, o animal alimentado dorme. Quer dizer o seguinte, quando a gente está bem, né, bem alimentado, condições financeiras boas, lá do relacionamento, questão sentimental, boa, tudo, a gente dorme, esquece o Cristo, não está ali, não lembra mais dele. Né? Mas aí quando vem as dificuldades, a gente corre para o local. Quantas pessoas nesse período que já encontrei, pessoas que se dedicavam à casa espírita no trabalho da evangelização, da prática do bem na questão da mediúnica, tantas atividades, depois se afastam, vou tirar uma férias, vou dar um tempo, vou cuidar um pouco da minha vida, como se pudesse fazer uma coisa sem relacionar com a outra. Depois de anos aparecem transtornadas, cheios de doenças, problemas sérios, com problemas em relacionamentos terríveis, problemas de saúde terríveis, problemas financeiros terríveis, de repente quer voltar para casa espírita com uma vontade de dizer assim, meu Deus, me ajude de novo. Não, Cristo nunca se afastou, você que se afastou do Cristo. Né? E com isso, você se afastando, deu margem às energias negativas. Allan Kardec fala uma coisa muito interessante, perguntaram para ele, né? E ele diz assim, a melhor forma da gente afastar os maus espíritos da nossa vida é atrair os bons.
Como a gente faz para afastar os obsessores da nossa vida? Atrair o bom. E como é que a gente atrai o bom? Fazendo prática do bem. Então, quanto melhor a gente fizer coisas, quanto mais coisas boas fizer, quanto mais praticarmos o bem, mais a gente atrai as entidades benévolas. E se você trabalha com crianças, aí traz mais ainda. Pessoas idosas, mais ainda. Animais também trazem. Porque, na verdade, você vê uma coisa tão interessante. Os animais não são inúteis na nossa existência. Estava vendo um dia desse uma palestra e uma pessoa falou uma questão interessante sobre os animais, que você conviver, né, com os animais, às vezes os animais estão ali na sua existência até para lhe proteger. Porque uma moça mandou uma mensagem, uma vez estava tendo uma palestra, e uma moça perguntou por que ela costumamente às vezes sonhava à noite e via como se fosse um espírito de um cachorro ali na sua cama, nas suas costas, ali e tal. E aí a pessoa respondeu, o palestrante disse, na verdade tem 3 condições. Às vezes um cachorrinho que ela já teve desencarnou e o espírito dele continuava ali, né, presente no ambiente. E às vezes também poderia ser questões de obsessores que tomam forma animalesca de animais para atrapalhar. Mas outra coisa é o seguinte, mesmo você tendo um cachorrinho em casa, mesmo ele dormindo em um quintal, no local, ele espiritualmente está ali do seu lado para lhe proteger. A gente vê muitos vídeos na televisão de crianças que tentam ser atacadas, adultos, e o animal protege, vai em direção àquela pessoa que quer atacar você, tal, cachorrinhos protegendo criança, enfim, ele também no campo espiritual protege. André Luiz está cheio de exemplos, lá nos seus livros, de animais que ajudam na espiritualidade, cavalos, aves, enfim, cachorro, tantos animais que estão ali também para ajudar o homem nessa evolução. E nesse processo de convivência com o homem, ajudar, eles também acabam se evoluindo, que eles não vão ser animais para sempre, vão se humanizando para que no próximo, em futuras, e sabe quanto tempo a encarnação se torne. A gente já passou pelo reino mineral, animal, vegetal, e estamos no nominal, e vamos caminhar para o angelical, seres de luz. E aí está aí nessa jornada. E isso o Cristo espero que cada um possa alcançar. Ele está certo disso. O problema é a gente acreditar nessas questões. E lembrando até aquela questão que eu falei no início, como é que eu posso fazer para que tudo dê certo na minha vida, os problemas não me afetem mais, as doenças não me afetem mais, a dificuldade financeira não me afete mais. Eles falam, o segredo é bem simples. Para que tudo isso aconteça, vai acontecer quando a nossa fé for maior do que a nossa dúvida. Quando a nossa fé for maior do que a nossa dúvida, nasce descarta. Mas vão sumir os problemas, as dificuldades? Não, poderão aparecer, mas isso não irá nos abalar como abalava antigamente. A gente vai entender que isso faz um processo, parte de um processo que a gente tem que passar na nossa existência para evoluir. E vamos agradecer em vez de ficar lamentando isso. É por isso que Joana de Anjos, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem uma passagem linda chamada Paciência, em que ela fala que a dor é uma bênção que Deus enfia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrer, pelo contrário, bem dizia Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória do céu. A vida é bem difícil, bem eu sei, constitui de mil nadas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é preciso, que ele fala assim, é preciso olhar, para que possamos entender as compensações e as bênçãos. Mas o mais interessante dessa mensagem é linda, eu até decorei, ele diz no final, coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo, sofreu mais do que qualquer um de vós e nada tinha que o acusar. Enquanto nós temos que resgatar a nossa dívida do passado e nos fortalecer para o futuro. E ela termina dizendo, sede cristão, sede paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, quando tiver nosso momento de sofrimento, lembrar, Cristo sofreu mais do que qualquer um de nós. E a receita para que nós possamos também nos tornarmos melhores, está lá no Evangelho, capítulo 17, o homem de bem, que fala o seguinte, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, em sua maior pureza, interroga sua consciência sobre seus próprios atos. Interessante, né? Todo dia a gente tem que interrogar nossa consciência. Quando a gente não tenta fazer, ela faz isso por nós, nos sonhos, de alguma forma chega até nós. Se a gente não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se não negligenciou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Interessante essa parte que está lá nessa parte do homem de bem, se não negligenciou voluntariamente. Às vezes a gente vê muita coisa para fazer, olha, fulano estivesse aqui para fazer isso, quem poderá fazer? É você. É você que deveria fazer esse tipo de coisa. Se apareceu para você, é para fazer, é você. Eu digo assim porque às vezes a gente é tentado em algumas coisas. A gente vê uma pessoa, vai na rua
e vem uma pessoa empurrando o carro. Aí eu, meu Deus, coitado, lá empurrando o carro. Por que você não para o seu e vai ajudar de alguma forma? Uma vez eu passava debaixo de um viaduto e tinha um cano enorme embaixo desse viaduto e os carros desviando moto e meteu-se um cano grande, né? Tinha uns 4, 3 metros, e eles tinham uma moto resvalasse em cima, podia ir em direção de um carro, tem um acidente grave. E eu até passei no primeiro momento, meu Deus, que coisa louca, eu desviei do cano. Mais à frente aí a consciência veio, meu Deus, se eu estou vendo isso, eu parei o carro mais à frente, lá vai no sol quente, meio-dia, fui embaixo desse viaduto que fica perto da rodoviária aqui de Teresina, e saí puxando esse cano. Consegui, quase passei 10 minutos tentando, porque os carros passando, e eu, no momento peguei o cano e saí passando com o cano, fui arrastando até para um gramado. E aí levei, deixei o cano lá no gramado, não cabia nem meu carro, até pensei em levar o cano. Mas eu deixei, quando de repente eu olho para o lado, tinha uns caminhoneiros parados ali já há algum tempo, olhando ali, o cara fazendo assim, valeu, cara. Eu disse, oxe, passando um tempão, tinham visto isso antes, esperaram uma pessoa chegar para fazer isso, eles mesmo poderiam fazer. Então a gente está sempre atrás que Deus, vê a Deus como o gente está delivery, a gente diz, Senhor, faz uma prece, corre para lá, vou lhe ajudar, vou fazer, e a gente esquece que a melhor questão de fazer hoje é prevenir. Prevenir porque inevitavelmente não temos. As pessoas às vezes fazem prece pedindo para se livrar. Mas o objetivo da prece não é pedir para se livrar dos problemas que vão acontecer. O mais importante é pedir forças para suportar as dificuldades quando acontecer. Uma vez uma pessoa chegou para o Chico e falou que problemas que tinham acontecido, né? Tinha perdido o marido e 2 filhos no acidente. Chico ficou assim, olhando aquele sofrimento todo, abraçou a pessoa, depois de um bom tempo, orando por ela, pelas entidades, e a pessoa perguntou, Chico, o que é que eu posso fazer nesse momento? Aí ele olhou para a pessoa, minha filha, aceite. Você vai aceitar assim, tem 2 formas de aceitar. Tem a aceitação passiva, em que você diz assim, pronto, foi a vontade de Deus, deixa para lá e tal. E tem a aceitação ativa, aquela que você aceita, mas a partir daqui você aproveita aquela dor, se transforma e começa a ajudar outras pessoas que passaram por essa mesma situação. Eu me lembrei de um garotinho que foi arrastado no asfalto, acho que Hélio, lá em Minas Gerais, que os pais perderam essa criança. O carro foi roubado e arrastaram o garotinho de 10 anos. Não. É uma coisa assim. E depois os pais pregaram aquela dor e transformaram em ajudar várias mães que perderam crianças com pais com uma situação trágica, criaram um movimento muito bonito de ajuda aos pais com aquela dor. Então foi uma aceitação mais ativa. Pegaram a sua dor e começaram a fazer algo em prol das pessoas que mais precisavam naquele momento. Então nós vemos nessa situação toda que todo dia temos nosso chamado. Agora mesmo a gente está aqui, a gente deve refletir, o que é que eu vou fazer a partir do momento que eu sair daqui? Que atitude, que coisas boas que eu posso fazer? A gente vê a nossa retrospectiva do próximo ano, desse ano, a gente só vê as coisas ruins que acontecem. Mais de 365 dias, será que 365 dias foram só coisas ruins? A gente foca muito nos ruins. E o tanto, se a gente está até aqui nesse momento ainda nessa existência, já é uma grande coisa para agradecer. Não tem coisa melhor do que estar nesse momento aqui. Essa bênção de Jesus. Teve o Natal, o aniversariante é o Cristo, mas nós que recebemos a dádiva de ter todo dia, quem garante que a gente ainda vai, falta poucos dias, muita gente está fazendo planos para 2025, quem garante que vão chegar nesse 2025? Muita gente fez planos para o Natal, quantas famílias morreram em estradas indo para o Natal com os familiares e não passaram o Natal? E quantos poderão desencarnar sem mesmo ver o 2025? Que cada ano novo é cada ano novo é um ano amanhã, o nosso ano novo é o amanhã. Por isso que a gente tem que aproveitar amanhã, que é o nosso ano novo. Todo dia é um ano novo para a gente. Esse ano que é uma oportunidade que Deus, Jesus está dando para a gente. E não adianta pensar em ter um ano novo se chegar com a mesma mente, com a mesma pessoa que somos nós. Temos que procurar, se a gente quer um ano novo diferente, temos que procurar ser diferente. Uma das coisas primeiras que a gente tem que se afastar, que a gente acha difícil, a gente faz muitas promessas, caminhar mais, se livrar de alguns vícios, ser mais religioso, trabalhar menos, tanta coisa, mas uma das coisas que a gente tem que aprender também, que pouca gente faz, é se afastar de pessoas que não nos fazem bem. A gente não pode conviver bem com pessoas que sugam nossa energia diariamente. Tem um livro Herculano Pires chamado Vampirismo, a gente vai entender isso. Seres encarnados e encarnados, mas principalmente encarnados, que não tiram essa alegria de viver, sugam nossas energias, a gente não cresce com ela. Porque é o seguinte, você pode andar com 5 pessoas todo dia lindas, isso não vai fazer você de uma pessoa linda, não. Às vezes fica até mais feia, porque os outros só veem outros lindos. Você pode andar com várias pessoas que têm dinheiro do seu lado, mas você não torna você uma pessoa mais rica. Você pode. Agora, se a gente olhar com pessoas boas, a gente pode se tornar uma pessoa melhor por causa da energia. Se a gente
andar com pessoas otimistas, cheias de esperança, a gente se torna mais esperançoso. Agora, se a gente anda só com pessoas que passam a vida reclamando disso, daquilo, a gente acaba sendo arrastado por essas energias. Pessoas que não nos amam, não fazem questão de ter a gente na presença da vida dele. A gente fica mendigando presença. Fica querendo ser amigo na marra de pessoas que não nos querem. Vamos abrir os olhos, vamos guiar a nossa vida e ser, primeiramente, o melhor amigo que a gente deve ser somos nós mesmos, depois procurar o Cristo. E lembrar que para sermos felizes a gente tem que ter 3 relacionamentos dando bem nesse momento. Meu relacionamento com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Meus queridos, eu desejo a todos um feliz ano novo, que possamos brevemente nos encontrar novamente em outra oportunidade. Fique em Deus e vamos aqui fazer nossa prece de encerramento. Jesus querido, te agradecemos, ajude-nos, Senhor, a te aceitar, que possamos também nesse momento, Senhor, dar nossa parcela de contribuição na humanidade, levando consolo, conhecimento, cuidando, orientando, como fizeste com muitos daqueles que te procuraram e nunca procuraram se importar o que fizeram de errado, mas apenas em acolher, porque sabia que havia dentro de cada um potencial divino muito lindo, que todos nós temos. Obrigado por tudo, hoje e sempre, e obrigado à instituição Irmão Sheila pelo convite. Muita paz a todos. Graças a Deus. Até, amigos.